Oiê, eu espero que esse vídeo encontre vocês bem. Eu quis fazer um vídeo diferente para esse momento do canal, porque eu tô com bastante ideias assim do que compartilhar aqui. E essa semana eu vivi algo bem, eu acredito que comum, né, para as pessoas. Eu já compartilhei sobre esse tema aqui no canal antes, mas eu pensei, por que não fazer um vídeo e depois reassistir ele e ver se deu tudo certo? Porque assim, vou explicar. Essa semana eu me peguei super, hiper conectada com a internet, assim. Num nível onde o meu tempo livre realmente foi apenas me conectar com redes sociais, assim. E nem me conectar com pessoas em si, é sempre vendo vídeos e vendo coisas para comprar na internet e essas coisas assim. E assim, gente, eu nunca fui essa pessoa muito tecnológica, assim, eu nunca fiquei muito no computador, muito no celular desde a minha adolescência. Eu gostava muito de ler. Eu lembro que eu ficava na cama lendo, assim, a tarde inteira, se fosse preciso e possível. E eu comecei a crescer. E ao longo da minha vida, conforme a internet foi ganhando espaço no meu tempo e também no meu trabalho, eu comecei a ficar bem mais conectada do que o normal. E, enfim, não é novidade que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão muito conectadas assim, elas não conseguem mais separar o tempo de uso de telas é, e parar para fazer algo manual, muitas vezes, né? Então a gente vê também um movimento que eu acho que todo mundo está percebendo isso, de pessoas fazendo algumas atividades manuais para tirar esse tempo aí de tela, né? Por exemplo, cerâmica, pintura, enfim, esse é meu mundo, né? Não sei, deve ter outras atividades parecidas. E é engraçado porque eu sempre busquei estar um pouco mais desconectada das redes sociais, da internet por si só, assim. Então eu sempre busquei essas tarefas, esses hobbies, assim, por fora. Então eu tenho materiais de pintura, então eu tenho aquarelas, eu tenho coisas para fazer cerâmica também, cadernos de pintura, canetas, enfim, coisas de papelaria, assim. Por quê? Porque eu sempre busquei fazer isso. E aí, essa semana que passou, eu tava pensando, cara, eu tô muito conectada, eu não tô conseguindo prestar atenção em algumas coisas que eu quero, que eu gostaria. E também, quando eu pensava em ir para algum desses hobbies, né, que eu comentei aqui, eu ficava com preguiça. Tipo, ai, tem que ir lá, vou ter que abrir a caixa de tinta, daí eu tenho que molhar o pincel, e aí eu tenho que, enfim, né, tipo, tem que ter um esforço nisso, nesse sentido. E aí, eu sempre me rendia ao telefone, ficava ali rolando o TikTok, os shorts. Eu não uso muito o Reels do Instagram, só quando as pessoas enviam pra mim no direct eu acabo vendo alguma coisa. Mas eu não tenho muito mais saco pro Instagram. Então eu fico ali vendo os stories. Eu vejo stories mais do que o Reels. Mas assim, sempre algo super passivo, assim, sabe? Nada muito que eu tenha muito interesse. É sempre, ai, vejo uma coisa triste, vejo uma coisa feliz, vejo uma curiosidade, vejo uma notícia e as coisas vão passando, enfim. É isso. Esse é o resumo do meu uso ali do celular. Às vezes tem alguma coisa útil, né? Algum conteúdo útil de fotografia, alguns mentores, assim, digitais, né? Que eu acabo seguindo para acompanhar. Mas eu acredito que num número bem geral, a porcentagem é bem pequena da utilidade que tem na minha vida, sinceramente. Eu não acho que seja um lugar que é o meu núcleo de inspirações, assim, eu acho que a própria vida é meu núcleo de inspirações. Enfim. E aí, pensando nisso, cara, eu preciso fazer um detox digital, porque eu já fiz uma vez um detox digital. E realmente me ajudou. Acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai precisar fazer esses detox, assim, né? Tipo, durante a vida, porque a tecnologia tá aí, a internet tá aí, a gente não tem como fugir dela. Então, a gente precisa aprender a usar e também ter esses momentos de respiro, né? Momentos em que a gente retorna para uma rotina mais tranquila, algo menos
com menos conexão com a internet, mais conexão com a vida em si, né, com o agora. Então, eu acredito que a gente sempre tem que estar aí se movimentando para isso. Só que eu lembrei que tinha um livro que eu queria muito ler, que era aquele Nação Dopamina. É um livro que é da área de neurociências, assim, e eu sempre quis ler, mas eu nunca comprei, enfim. E aí eu lembrei disso. Lembrei da bendita dopamina, que é o que todo mundo fala, que a gente tem que aprender a utilizá-la, né? E aprender a realmente conhecer esse neurotransmissor super importante para nossa motivação e para o nosso prazer. E aí, eu pensei assim, ai cara, eu não vou ler um livro inteiro sobre a dopamina, eu quero algo que eu possa fazer agora, para eu dar um tempo, porque assim, a gente tá em dezembro não, a gente tá em novembro de 2025, e eu percebo que as pessoas acabam ficando mais ansiosas nesse final do ano, assim. Dá uma sensação de que você perdeu algumas coisas, de que você não fez algumas coisas. E aí, como eu tava super hiper conectada, eu pensei assim, meu Deus, parece que eu tô muito vazia, eu tô me sentindo inútil, sabe? Claro que são pensamentos exagerados, mas eu não tava me sentindo bem. E parece que esse final do ano reforça isso. Então, eu fui ver esse mês de dezembro como um mês tranquilo, sabe? Sem ficar hiperconectada, enfim. E aí eu coloquei aqui no Kindle, coloquei dopamina. E pela primeira vez eu não peguei não peguei um material por indicação de algum profissional, enfim. Só fui lá no Kindle, na Amazon e coloquei dopamina. E aí eu encontrei um guia prático para desintoxicar o cérebro em 30 dias. Isso me chamou a atenção porque é um jejum de dopamina e é super prático e super rápido. Bem assim, né? Característico dos mundos de hoje. Queremos algo rápido e instantâneo para mudar a nossa vida. Mas enfim, o que importa é que eu acho que isso vai realmente ser muito legal de fazer agora nesse final do ano. Aí, eu não sei se vai aparecer, mas é esse aqui. Jejum de dopamina, o guia prático para desintoxicar seu cérebro em 30 dias. Aí eu tenho Kindle Unlimited, que eu consigo alguns livros no Kindle ilimitado para eu ler sem precisar pagar o valor do livro, né? E aí esse aqui tá incluso no Kindle Unlimited. E aí eu peguei, eu achei incrível já, porque eu não precisei, né, nem gastar dinheiro. E aí eu li. Eu li até a parte da prática que eu quero praticar, e aí depois eu venho, leio o restante do livro para conseguir ver a conclusão. E aí ele tem alguns trechos aqui que ele fala sobre o que é o jejum de dopamina, a ciência por trás dessa prática, então eles trazem ciências comprovadas, né? É tudo baseado em ciência, exemplos de rápida geração de dopamina no dia a dia, então coisas que fazem a gente, gatilhos que fazem a gente querer realmente produzir muita dopamina, o porquê de que a gente precisa fazer uma pausa, ele explica, e também um teste de autoavaliação. Aí tem esse testezinho que eu fiz para ver qual que é o nível de gratificação instantânea que eu tenho nos meus hábitos. E eu achei interessante que o meu resultado, claro que isso é um teste só para autoavaliação, tá? Não é nada que comprove alguma coisa. Mas o meu teste, ele deu médio. Então eu tenho um equilíbrio na hora de utilizar, mas isso tem oscilações, né? Então tem o nível altíssimo, nível alto, o nível médio e o nível baixo. E as vantagens de fazer um jejum de dopamina, que uma delas seria uma mente mais clara, um foco e uma concentração mais aumentada, redução de ansiedade e de inquietação, coisas que eu tava sentindo bastante nessas últimas semanas. Apreciação por prazeres simples, que a gente sabe que a gente perde. Aí alguns cuidados e alguns mitos, né, comuns que existem nesse tema. E aí ele
tem um capítulo aqui só de preparação para o jejum. Então, ele dá um guia ele é um guia prático mesmo, pra gente fazer. Então, tem alguns tipos de jejuns que tu pode fazer, aí você tem que identificar os seus maiores gatilhos. Eu já vou ler os meus aqui para vocês entenderem. E criar um ambiente propício para esse momento de jejum, né? Para você não sofrer tanto, digamos assim. Porque isso mexe com prazer, né? Então a gente tá a todo momento realmente procurando prazer. Enfim, aí fica muito essa recomendação aqui para vocês lerem. E, cara, se vocês quiserem fazer agora em dezembro também, vambora, entendeu? Acho que esse vídeo vai sair antes de dezembro, então dá tempo ainda de fazer. E aí, voltar aqui em janeiro pra contar como foi essa experiência. O livro aqui, esse guia, ele deixa muito bem explicado que é importante que de vez em quando você faça esses jejuns, né, ou detox, enfim, essas pausas no uso de tecnologia para que você tenha um ritmo de vida mais consciente em relação a isso. E que a dopamina, ela é necessária. Ela não é algo que a gente tira, né? Tipo assim, não é algo que a gente retira da nossa vida, óbvio. Mas assim, é bom frisar que um jejum de dopamina não é para você ter a falta dela, mas é para você direcionar ela para algo melhor, entendeu? Enfim, então eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu reservei, o que eu planejei para esses meus 30 dias. E aí isso pode até inspirar vocês a vocês realmente fazerem esse detox, esse jejum comigo. Antes de começar o desafio, eu já elenquei algumas coisas importantes, do tipo, o tipo de jejum. Vai ser um jejum de um dia no domingo, no caso, toda semana domingo, e eu vou ficar 24 horas sem nenhum tipo de estímulo de redes sociais, de telas, inclusive de streams, Netflix, enfim. Eu vou arranjar outra coisa pra fazer na minha vida, entendeu? E olha só, domingo é um pouco mais difícil, eu acredito, porque é um dia que você tá descansando. Então, às vezes eu descanso muito nas telas. Não é um descanso ativo, né? É um descanso mais passivo. E para isso também eu já vou preparar o meu ambiente, o que, que eu vou fazer. Eu vou avisar o meu marido que eu vou fazer isso todo domingo, eu vou me desligar, então eu vou fazer outras coisas, se eu estiver, né, conversando às vezes com a minha mãe, com alguém que é importante ali, eu vou avisar que no domingo eu não vou olhar o celular. Então, antes, no sábado, eu já vou deixar meu celular desligado em outro ambiente. Não vou realmente ter a chance de pegar ele no domingo. E após eu acordar nesse domingo, eu vou tomar um café em silêncio e vou aproveitar esse momento de despertar aí do dia. E aí depois eu vou no culto, vou fazer as minhas atividades, né, dominicais. E eu vou também planejar esse dia. Eu não vou simplesmente fazer um detox sem saber o que eu vou fazer. Eu vou inventar alguma coisa na minha cabeça. Por exemplo, praticar os hobbies que eu já tenho, que eu gosto, que são cerâmica, pintura. Eu tenho várias coisas ali para fazer, recortes, colagens, coisas que eu adoro fazer. Eu tenho uma parede de quadros que eu tô planejando fazer, então falta as molduras, vou ir atrás disso. Eu posso ir pra praia, né? Agora que tá chegando o verão, então, cara, a praia é super pertinho da minha casa, então vou ali, posso jogar beach tênis com os amigos, eu posso ler um livro que eu quero ler muito, enfim, tem várias coisas. Posso, inclusive, arrumar um cômodo da minha casa, que eu tava super planejando arrumar e não consigo arrumar porque eu não lembro, enfim. Então, fazer essas coisas, assim, vai me tirar um pouco do que eu já tenho feito, que é me acomodar e sentar no sofá para ver um filme ou uma série, ficar no celular rolando feed, inclusive ficar vendo vídeos no YouTube, coisas que eu já faço muito, eu já tô saturada, entendeu? Eu quero realmente sair um pouco disso. E abraçar o tédio, uma coisa que o guia prático ele fala que é super importante. Ao final, escrever no diário como eu me senti, o que foi mais difícil, o que eu aprendi. Então, eu vou, no final do dia, desse dia, do domingo, cada domingo, escrever no meu diário como é que foi o dia de hoje, o que eu aprendi, o que foi mais difícil, enfim. E também, eu vou monitorar os meus gatilhos. Por exemplo, pra mim, pausas. Pra mim, nas pausas, é muito difícil eu
às vezes abraçar o tédio, né, que é ficar realmente satisfeito com aquele momento de nada. Eu sempre recorro a um estímulo rápido, tipo, pegar meu celular, abrir e pensar assim, o que temos aqui pra eu aproveitar esse momento que eu não sei o que fazer. Aí eu pego o celular e vou no Instagram ver os stories, aí eu vou no TikTok, aí eu vou no YouTube ver shorts, enfim. Nessas pausas de trabalho, enfim, nesses intervalos eu tenho essas vontades. Então esse é o meu gatilho. E aí, esses hábitos que eu acabo fazendo é ver stories no Insta, checar mensagens, organizar e atualizar apps. Eu sou viciada em organizar o meu celular. Trocar papel de parede, aquela coisa assim de organizar os apps, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô usando, o que eu não tô usando, já bota pro lixo. É muito bom fazer isso, mas eu faço todos os dias, praticamente, assim, virou tipo um toque. E assistir vídeos no YouTube, que eu amo muito, eu consumo tanto YouTube, gente, eu adoro o YouTube, tá? E é uma das redes sociais que mais edificam a minha vida, porque o restante é tudo passageiro, tudo rápido. O YouTube ele tem mais essa lentidão nos conteúdos e é por isso que eu também gravo coisa pra cá. Então, é isso que eu preciso saber antes de começar. E aí vem o dito jejum de dopamina que farei nesse mês de dezembro. E aí, gente, na semana 1, eu vou focar na conscientização e na redução, né, desses hábitos aí que são ruins. Eu vou começar com um jejum semanal, então eu escolhi um tipo de jejum que ele é num dia só. Eu vou fazer esse jejum de 24 horas no domingo e a redução diária, que seria 1 hora de redes sociais apenas todos os dias, tá? Exceto no domingo, que nem no domingo eu não vou realmente mexer. E abraçar o tédio, como eu falei, o guia prático ele fala muito sobre abraçar o tédio, sobre você realmente entender assim, cara, eu tô com tédio, e é isso, eu vou ficar aqui e vou sentir o tédio. Porque muitas vezes o tédio ele é necessário para que a gente também seja mais criativo, para que a gente tenha soluções para alguns problemas da nossa vida. Enfim, né? Ele é necessário. Então, eu vou realmente me conscientizar do tédio e abraçar ele, ficar ali com ele um pouco. E aí, na semana 2, na outra semana, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse jejum. Então, o jejum semanal de 24 horas no domingo continua e a dieta de estímulos, que seria, eu escolhi no caso, o TikTok. Eu vou baixar um pouco desse meu consumo no TikTok, porque mesmo eu não tendo muito vício no TikTok, eu acredito que ele me leva a ver muitas coisas aleatórias demais, assim, mesmo que meu algoritmo saiba aquilo que eu gosto, eu vejo coisas muito aleatórias e me levam a querer comprar mais também. No TikTok Shop, assim, ó, meu Deus do céu. As coisas são baratas, chegam rápido e você vê a pessoa demonstrando ali, né? Então, assim, eu percebi que eu tive mais vontade de comprar algumas coisas. E aí eu vou também implementar nessa segunda semana um novo hábito, que seria aprender novos acordes no meu violão. Eu toco violão desde os 15 anos de idade e eu parei, assim, simplesmente, eu acho que quando eu tinha uns 18 anos, de aprender, assim, novos acordes, novas coisas. Eu parei no tempo mesmo. E aí eu decidi, nesse mês aí de dezembro, fazer isso, pegar e começar a aprender coisas novas no violão. Então eu vou aprender por 30 minutos, 2 vezes na semana. Aí eu escolhi para começar na semana 2. E na semana 3, a gente vai explorar novas rotinas e prazeres. Então eu vou manter o meu hábito de continuar ali, né, no jejum semanal e cortar o estímulo do TikTok. Mas também eu vou expandir o meu novo hábito. Então, eu vou aprender novos acordes e realmente ali tocar violão 15 minutos todos os dias. Então, eu reduzi o tempo, mas eu vou fazer todos os dias. E um outro desafio vai ser o desafio social, que seria pra mim, acho que o mais fácil, que é sair com os amigos e não checar o celular. Eu vou até deixar em casa, assim, porque na verdade, eu não mexo muito, assim, eu não fico ali mexendo muito. Mas às vezes rola isso e eu não me sinto bem fazendo isso na frente das pessoas que eu quero estar naquele momento. Então, eu vou me desafiar nesse dia, nessa semana 3, a sair com os meus amigos e não levar meu celular. E temos também, deixa eu só abrir a porta pra minha gata. E aí, finalmente, na semana 4, eu vou integrar
o aprendizado e essa liberdade aí que eu descobri nesse novo desafio dos 30 dias de jejum de dopamina. A primeira coisa que eu vou fazer nessa última semana é refletir bastante sobre o que eu aprendi, sobre os desafios que eu enfrentei e também o que mudou da primeira semana para a última. Então eu vou realmente refletir, vou escrever bastante em algum diário, né? O diário que eu vou usar ali para realmente falar sobre o que eu tô sentindo nessa última semana. E aí eu vou reintroduzir conscientemente esses hábitos que eu acabei deixando para ter esse detox de dopamina. Então, eu vou fazer uma reintrodução consciente, que seria voltar com esses hábitos de entrar no Instagram, de ver stories mesmo, de usar essas ferramentas, mas de uma maneira muito mais consciente e tranquila, assim, né? Então é isso. Essa é a ideia do desafio. Vou fazer isso esse mês, vou retirar esse mês para fazer isso, até pensando que é o último mês do ano, eu vou curtir esse mês, o Natal, com a minha família, com os meus amigos, de uma maneira mais centrada no agora. Então, acho que vai ser muito legal. Então, assim, gente, eu vou documentar isso. Provavelmente eu vou sim postar vídeos no YouTube ainda, mas essa jornada aí de dezembro vai ser um pouco documentada. Eu não vou documentar, não vou focar nisso, mas vai ser documentada conforme os vídeos, talvez que eu vá postando sobre, enfim, diversas coisas que eu ainda não sei. Mas é isso, fiquem com Deus. Se vocês participarem comigo desse desafio, deixa aqui nos comentários e aí depois volta também pra eu saber como foi. E claro que eu vou postar um vídeo depois pra relatar, né? Dar o meu relato sobre o jejum de dopamina. Fechou? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve. Se você já é inscrito, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijão, que Deus abençoe vocês.